Evangelion 3.0 mais 1.0 nos apresentou um dos maiores plot twists de toda a franquia. Uma das personagens mais queridas e enaltecidas pelo fandom, Atsuka, na verdade é um clone. Mas como isso aconteceu? Será que em toda a história da franquia Evangelion ela sempre foi um clone? Como ela foi clonada? Vamos descobrir. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e antes de continuar eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos começar esse vídeo. Bom, esse foi um dos vídeos mais pedidos por vocês, todo mundo ficou sem entender que parada é esta da Atsuka ser um clone, como que isso aconteceu? Ela sempre foi um clone? Nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo exatamente como aconteceu, vamos desconstruir a personagem da Atsuka e vou falar de algumas teorias muito pessoais minhas para explicar esse fenômeno que aconteceu com essa personagem. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é a diferença da Atsuka da saga Evangelion, do anime original, e da Atsuka dos Rebeldes. Primeiro porque a Atsuka de Evangelion, de Neon Genesis Evangelion, se chama Atsuka Langley. E a Atsuka dos Rebeldes se chama Atsuka Shikinami. Embora as duas elas tenham mais ou menos ali a mesma personalidade, a Atsuka sempre foi uma garota muito narcisista, muito egoísta, sempre queria chamar a atenção a qualquer custo, queria que todos idolatrassem ela, a parabenizassem por ela ser uma piloto muito eficiente e tal. Então, nessa questão a gente vê que as duas elas têm praticamente a mesma essência. Nos Rebeldes a gente percebe que a Atsuka ela sempre teve um certo ciúminho pela Rei, e primeiro a gente pensava que fosse apenas pelo fato da Rei, além de ser um clone, ela também sempre seguia as ordens do Gendo à risca. Então praticamente a Rei era como se fosse realmente um robô que seguia todas as regras do Gendo, e a Atsuka ficava super incomodada com aquilo, então ela às vezes até peitava com ele, mas além disso ela ficou com ciúmes porque viu que a Rei e o Shinji estavam começando a ter um lancezinho ali, eles estavam começando a ficar um pouquinho mais íntimos e obviamente a Atsuka não estava gostando nada daquilo, porque até ali a Atsuka já tinha sim um certo sentimento pelo Shinji. Então ver uma estranha, uma clone do nada, tipo assim, tomando o cara que ela gosta, então acho que foi um baque muito pesado para ela. Mas até aí a gente meio que pensa que essa foi a única causa da Atsuka ela peitar com a Rei, quando lá na frente a gente descobre que o motivo é outro, que a gente já vai chegar lá. No Evangelho 2.0, a Atsuka acaba sofrendo um acidente ali com a unidade 03 e ela fica em coma. Então ela retorna no 3.0, é aí que se passa os 14 anos, esse vácuo aí dos 14 anos, que jamais foi desenvolvido na franquia, então nem me pergunte o que aconteceu durante esses 14 anos, porque ninguém sabe. E quando a Atsuka retorna, ela já tá totalmente diferente. Por conta disso que aconteceu, ela acabou sendo infectada por sangue de anjo e por isso que ela usa aquele tapa-olho. Eles acabaram criando aquele dispositivo de segurança para colocar no olho da Atsuka, porque se ela tirar aquilo ali, ela pode se transformar no anjo na hora que bem quiser e acabar causando uma destruição total. Então por isso que ela usa aquele negócio no olho dela. Durante esse período a gente vê que a Atsuka ela fica um bom tempo ali na casa do Kensuke. Então é durante esse período que ela começa a despertar um sentimento que até então ela não sentia pelo Kensuke. Então aí vieram várias interpretações, várias dúvidas das pessoas de como que essa relação foi desenvolvida. A resposta é: não foi mostrada. Em nenhum momento a gente vê uma relação, uma conexão entre esses dois personagens a ponto da gente querer shippar eles, vamos supor assim. Tem até o momento que a Atsuka ela fala que quer sair de lá porque quer distância dos Lilin. E para quem não sabe, os Lilin é a forma que eles se referem aos humanos dali da franquia. Então vem a questão: uma humana
não ia se referir a outro humano como Lily. Lá em Evangelho 3.0 mais 1.0, naquela batalha onde a Asuka tá tentando deter a Unidade 13, ela acaba despertando os seus poderes de anjo para tentar criar aquele campo AT para perfurar a Unidade 13, certo? E quando ela vai ver que vai dar tudo errado, ela acaba tirando o colar no pescoço, e aí que aparece uma figura nunca antes vista por nós da franquia, que é uma outra imagem da Asuka com cabelo de outra cor e até um pouquinho sinistra. E aí a gente descobre que essa Asuka é a original. Como assim a original? Agora prepare seus campos ATs, porque nós vamos teorizar um pouquinho sobre esse lance da Asuka ser um clone. Eu acredito que a Asuka ela foi fabricada em um laboratório para se tornar um soldado e pilotar um robô gigante, nesse caso o Evo, certo? A gente vê que no rebuild de Evangelho, nesse último, para ser mais sincero, nós vemos 5 versões da Asuka. Nós temos a versão criança, que essa versão aparece ali em um formato de flashback e também oscila em um campo imaginacional da própria Asuka ali no anti-universo. Digamos que a parte real é aquele momento onde ela vê o Shinji, também criança, que eu creio eu que tem a mesma idade que ela, juntamente com os seus pais. Ele tá fazendo uma birrazinha e tal, e tem toda aquela galera ali da Euronerve, isso e aquilo. E a gente percebe, só pelo olhar da Asuka, que ela ficou meio enciumada do Shinji, porque ele tinha muita atenção da mãe e do pai, e ela não tinha. E por que ela não tinha? Porque se ela é um clone, ela nunca teve pais. Depois nós vemos numa outra cena que essa sim, ela já é fora da realidade, da nossa realidade, não é um flashback. É quando ela está ali naquele tronco e tal, e aparece o Kensuke vestido de boneca. A gente vê que no decorrer ali dos rebuilds, ela acaba fazendo aquela boneca e fica falando com a mão, e aquela boneca, eu posso dizer que é como se fosse a conselheira dela. Então a Asuka estava se sentindo tão sozinha, tão solitária, que aquela boneca era a única companhia para ela. Então quando apareceu aquela imagem do Kensuke vestido daquela boneca gigante, ali a gente percebeu que o sentimento que a Asuka acabou desenvolvendo pelo Kensuke durante esse tempo foi um sentimento muito mais paterno. Então o Kensuke, ele tá meio que representando uma versão paterna que ela nunca teve. Essa Asuka Shikinami, ela sempre quis ter uma família. Para ser mais preciso, ela sempre quis ter um pai. Então, o Kensuke, ele representou esse pai para ela. Porque a gente sabe que mesmo tendo passado os 14 anos, a Asuka, ela não envelheceu. Ela continuou no corpo de uma moça de 14 anos. Porém, o Kensuke envelheceu. Porque o Kensuke, ele não é um piloto e não está preso pela maldição dos evangelhos. Pode ser que existam duas interpretações aí, pode ser que sim, pode ser que o Kensuke acaba sendo o crush dela, e pode ser que ela tenha apenas um carinho de pai. Isso vai depender muito da interpretação de cada um. Nós também vemos a Asuka adolescente, que creio eu que deve ter uns 12 anos. A gente não vê muito nuance, somente uma cena dela ali fugindo da base militar, então não tem muita coisa aqui sobre ela. Temos a Asuka piloto, que é a nossa Asuka de todos os rebuilds, que é a Asuka que a gente vê e conhece. Temos a Asuka 14 anos depois que aconteceu o incidente com ela, ela volta com aquele tapa-olho e tal. E temos a Asuka adulta. A Asuka adulta é a versão definitiva, que apareceu ali depois que o Shinji impede o impacto adicional e isso e aquilo. Aquela versão da Asuka é uma versão definitiva. E por que ela é uma versão definitiva? Porque ela tem memórias de todas as versões anteriores à Asuka. Vocês podem perceber que ela cresceu ali, ela ficou adulta, porque na cena ela está com as roupas rasgadas. Então, depois que o Shinji conversou ali com o Kaoru, que eu expliquei melhor essa cena no vídeo do Kaoru que tá aqui, então ele foi dar a direção para Asuka. Ele queria que a Asuka escolhesse o seu próprio caminho, e ela se tornou uma adulta e ele começou a entender qual era o sentimento dela. E ele até agradece. Muito obrigado
por saber que você sempre gostava de mim. E realmente ela gostava dele. Mas com o tempo esse sentimento acabou passando. Então a gente vê ali numa cena que a Asuka ela está numa cápsula, certo? E depois, já no novo mundo, depois da instrumentalização, aliás, depois de que o Shinji usou a lança de gaios, já no novo mundo a gente vê que aquela cápsula caiu do lado da casa do Kensuke. Então a gente já entende que a Asuka ela definitivamente encontrou o que ela queria. Ela queria ficar com o Kensuke. Agora, se vocês me perguntam qual vai ser o relacionamento deles, se vai ser um relacionamento entre homem e mulher ou um relacionamento entre pai e filha, aí já vai depender muito da interpretação de vocês. Eu acredito que pelo fato dela ter se tornado uma adulta, eu acho que não bate essa questão de pai e filha, porque tecnicamente eles já estão na mesma idade, a gente pode dizer assim, nesse novo mundo. Então, eu prefiro confiar na teoria que eles vão formar um casal no novo mundo, sim. Tá, Melk, mas e o clone? Você não explicou? Então, a gente percebe ali que nós vemos o número de série, a série Shikinami. Da mesma forma que existe a série Ayanami, que é a série da Rei, nós temos a série Shikinami. Presta atenção nessa cena onde mostra a Asuka de costas com a mochilinha, né, vendo o Shinji. E a gente vê que tem alguma coisa escrita ali, se eu não me engano, SS Asuka. Então a gente percebe que isso faz parte da série de clones que ela faz parte. Agora vem a questão. Quando aparece aquele monte de Asuka ali dentro daquele tubo de LCL, ela já está, digamos, adolescente, não criança. Mas aí vem a questão. Será se a Asuka foi clonada quando criança, adolescente? Em que época, assim, da vida dela ela foi clonada? E o mais interessante, como ela foi clonada de alguém? Porque a gente sabe que a Rei ela é clone da Yui, a esposa do Gendo, mãe do Shinji, certo? Mas e a Asuka? Se ela nunca existiu como humana aqui nos Rebuilds, como alguém iria clonar ela? Agora sim, essa é uma teoria muito pessoal minha, tá, galera? Isso daqui eu não posso afirmar que é 100% certo, mas eu acredito que seja válido para o nosso argumento aqui. Eu havia falado no vídeo ali do Kaoru, e acho que também eu mencionei um pouco disso no vídeo anterior da Mari e do Shinji, que em Evangelho nós temos um pouco do loop temporal e um pouco dessa questão de mundos paralelos. Então, como eu falei no início do vídeo, a Asuka daqui dos Rebuilds, ela não é a mesma Asuka da série original. Temos a Asuka Langley e a Asuka Shikinami. A Asuka Langley, ela tinha pais, certo? Ela tinha uma família e tal, se eu não me engano, são europeus, isso e aquilo. E na série original, aliás, no The End of Evangelho, a gente descobre que a alma da mãe da Asuka Langley é que estava presa em uma das unidades, certo? E aqui nos Rebuilds, se essa Asuka dos Rebuilds ela não tem mãe, então a alma da mãe dela não estava presa. A alma que estava dentro daquele evangelho era a sua própria versão original, a Shikinami original. Então eu acredito que por conta da questão de existir os universos paralelos, a Euronerve clonou a Asuka Shikinami da própria Asuka Langley da série clássica. Bum! Lembrando que essa é uma teoria muito, mas muito pessoal minha. Eu não vi ninguém falar isso em lugar nenhum. Eu acredito que por conta dos universos, dos mundos paralelos, do multi-universo que existe em Evangelho, eu acredito que a própria Euronerve, ela clonou a Asuka da própria Asuka Langley. Ou seja, essa Asuka Shikinami é um clone direto da Asuka que a gente conheceu na série clássica. Mano, se isso for verdade, vai ser muita loucura. Então, galera, eu acredito que essa seria a explicação mais plausível para a gente tentar entender esse lance dessa clonagem. A gente sabe que existe sim o multi-universo, que é um assunto que a gente pode explicar uma outra hora, um outro momento. E muitos de vocês no vídeo anterior estavam falando: nossa, mas eu queria tanto que a Asuka ficasse com o Shinji, isso e aquilo. Bom, eu já expliquei, acho que todos os motivos suficientes, que a Asuka, ela realmente gostava do Shinji, mas vocês têm que entender uma coisa, que se fosse pra hoje,
eles ficarem juntos seria uma relação tóxica. E ninguém no mundo quer uma relação tóxica. Porque ela ia maltratar ele o tempo todo, o Shinji com toda a sua insegurança, com todas as suas incertezas, ele ia acabar se sentindo mais frustrado do que ele já se sentia e não iria ser uma relação nada saudável. Então a gente tem que entender por esse lado também. E muitas pessoas me questionaram, mas será se ela não ficou com o Shinji apenas por ela ser um clone? Não, não é apenas por ela ser um clone, mas ela preferiu seguir o coração dela. Então o Shinji percebeu que esse é o caminho que a Asuka queria escolher, da mesma forma que o Kaoru, da mesma forma que a Rei, da mesma forma que todos os outros. E da mesma forma que ele também. Ele escolheu um novo mundo, ele escolheu criar um mundo totalmente novo. Ele poderia voltar ao passado para tentar reparar todos os furos e todas as brechas que foram causadas no passado, mas não. Ele preferiu criar um mundo totalmente novo, sem evangelhos, digamos, para ele começar do zero, talvez, pode até ser. Mas naquela cena do trem, que eu expliquei tudo isso no vídeo da cena do trem, que eu vou deixar aqui nos cards, a gente vê que ali é uma interseção, que ele e a Mari, eles não escolheram ir para o lado e nem para o outro. Eles escolheram subir. Eles escolheram ascender, ir para um novo mundo e deixar o passado deles para trás. E vocês me perguntam, será que a Asuka, aquela que apareceu ali naquela cena do trem, será que ela tem memórias? Eu acredito que não. Porque, como eu falei no vídeo do Kaoru, o único personagem de toda a franquia que tem as memórias de todas as suas versões anteriores é apenas o Kaoru. Aquela versão adulta da Asuka, quando está naquele lugar muito parecido com o final de The End of Evangelion, conversando com o Shinji, aquela ali ainda tinha as memórias de todas as versões anteriores. Já no novo mundo, o mundo que o Shinji criou, ela já não tinha mais. Bom, e antes de encerrar esse vídeo, galera, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão conhecendo esse canal através dos vídeos de Evangelion. Eu estou muito grato mesmo por todo o feedback que vocês estão me dando. Nós estamos quase chegando aos 3.000 inscritos, então me ajudem, por favor, a bater essa meta ainda essa semana. E vamos ter mais outros vídeos de Evangelion. Teremos o vídeo da Mari contando a origem dela. Vai ser um vídeo bem interessante, porque a gente vai explicar algumas coisas aí que vocês vão ver no vídeo dela, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque aqui nós sempre teremos conteúdos de filmes, de séries, de animes e Evangelho. Beleza? Beijão e até a próxima.